Capítulo 340. Um número crescente de ratos em busca. Rikudo sentiu uma presença desagradável vinda do castelo real, como se houvesse insetos alados voando por aí. Conteúdo patrocinado. Vandaliel e seus asseclas. Eles notaram que estou me escondendo aqui? Não, eles ainda não encontraram nenhuma prova definitiva. Rikudo acreditava que se tivessem provas definitivas de sua presença aqui, eles estariam tomando medidas mais diretas ao invés de apenas investigar. Ele ordenou que Tercatanis enganasse Vandaliel com informações falsas, mostrando aos outros nobres um escudo e uma espada que ele mesmo havia feito usando fragmentos do Rei Demônio. Esta situação foi o resultado do sucesso desta informação falsa. Talvez tenha sido estranho para ele considerar isso um sucesso, visto que o inimigo havia enviado seus asseclas para investigar. No entanto, Rikudo esperava que Vandaliel fosse cauteloso com ele para começar. Rikudo foi derrotado na batalha em Origin, mas sua alma não foi devorada e ele conseguiu escapar. Não havia como Vandaliel não esperar que Rodcourt fizesse alguns ajustes nele e o mandasse para Lambda. Urgem Tercatanis de repente começou a coletar fragmentos do Rei Demônio, reunindo-os em sua posse, não na posse da igreja. Rikudo previu que Vandaliel vincularia isso à sua presença neste mundo. Por enquanto, parece que Vandaliel está apenas farejando Tercatanis. Mas conhecendo-o, ele não se contentará em derrubar o peão. Ele tentará derrubar diretamente o cérebro por trás dele e eu. Ao contrário de Origin, ele tinha um número limitado de pessoas trabalhando para ele neste mundo, então perder Tercatanis seria um golpe doloroso. Mas mesmo assim ele já havia adquirido um novo corpo e completado sua reencarnação. Se Tercatanis fosse morto, sua alma cuspiria todas as informações que ele conhecia. Este seria um golpe fatal para Rikudo, pois ele seria forçado a colocar todas as suas forças para fugir deste lugar antes que seus preparativos estivessem completos. No entanto, Rikudo investigou Vandaliel do Reino Divino de Rodcourt. A partir disso, ele deduziu que era improvável que Vandaliel matasse Tercatanis, a menos que a situação se tornasse urgente. Vandaliel ficaria cauteloso e com medo da possibilidade de Rikudo ficar furioso se fosse encurralado, o que faria com que o povo do Reino Orbaum fosse pego na batalha. Vandaliel nunca sonharia que tem o controle total sobre os fragmentos da alma de Guduranis e reencarnei em um corpo criado com fragmentos do Rei Demônio. Mas tenho certeza de que ele suspeita que eu só escolheria reencarnar neste mundo porque tenho alguma chance de vitória, com poder adicional além de Bar-Javalon. Na verdade, Rikudo nunca teria desejado reencarnar em Lambda se não tivesse esperança de vitória. Uma vida inteira fugindo para os cantos mais distantes do mundo, vivendo com medo constante de ser destruído por Vandaliel, nada mais seria do que tortura. Foi precisamente por isso que Rikudo garantiu uma chance de vitória. Ele fez uma aposta, expondo-se ao perigo ao absorver fragmentos da alma de Guduranis, mas ganhou a aposta. E ele acreditava que Vandaliel seria cauteloso, sabendo que não seria capaz de derrotar Rikudo tão facilmente como da última vez. Esses pensamentos foram resultado de sua própria cautela para com Vandaliel, que destruiu suas ambições e acabou com sua vida em Origin. Mas ainda mais do que isso, foi o resultado de Rikudo querer ter uma opinião mais elevada sobre si mesmo. Vandaliel já havia derrotado Rikudo uma vez antes, mas agora que Rikudo estava agindo novamente, ele queria acreditar que Vandaliel ainda o consideraria uma grande ameaça. Rikudo acreditava que ele havia evoluído de um ser humano comum e humilde para um ser que poderia governar o mundo, e seu orgulho inchado não diminuiria novamente, apesar de ter morrido uma vez. Mas há um limite para quanto tempo posso ganhar. Devo me apressar e tornar este corpo completamente meu, e Rikudo murmurou, cerrando o punho como se quisesse testar a condição de seu corpo. De repente, monstros parecidos com orcs e minotauros apareceram atrás dele, gritando e rugindo. Esses monstros eram claramente poderosos, cada um sendo pelo menos rank 10, e eles balançaram suas armas em direção às costas indefesas de Rikudo. Mas no momento seguinte, eles fizeram barulhos de surpresa quando suas armas se estilhaçaram. Partes dos seus corpos desapareceram ou era como se buracos tivessem sido arrancados de suas cabeças e peitos. Eles emitiram sons gorgolejantes enquanto seu sangue e matéria cerebral se espalhavam pelo chão.
Como se fossem atraídos pelo cheiro, ainda mais monstros apareceram. Suas classificações eram iguais ou maiores que os monstros que Rikudou acabará de derrotar. Havia centenas deles, todos cercando Rikudou. Eles não estavam lutando um contra o outro, eles estavam simplesmente direcionando uma ferocidade frenética para Rikudou. Era uma situação em que os aventureiros da classe A teriam que se preparar para suas mortes, e até mesmo os aventureiros da classe S teriam que se preparar para uma luta pela sobrevivência. Mas Rikudou não demonstrou o menor traço de medo. É o momento perfeito para isso, Rikudou murmurou. Ele estendeu apêndices em forma de tentáculos de suas costas e ombros, tão naturalmente como se estivesse esticando os braços. Conteúdo patrocinado. Os monstros rugiram enquanto tentavam matar Rikudou com suas garras, presas, armas, chamas, gelo, ataques relâmpagos e ondas de choque. Houve numerosos gritos de morte. Mas Rikudou ainda estava no mesmo lugar. Eu me tornei capaz de usar os fragmentos do Rei Demônio de forma razoável. No mínimo, usá-los não é diferente de mover meus braços e pernas, e embora meus braços e pernas também sejam feitos de fragmentos do Rei Demônio. Ele estava aprendendo em um ritmo razoável e aprendendo como usar os fragmentos do Rei Demônio e se adaptando a esse corpo que era diferente tanto do humano quanto do de Ash-Avalon. Quando as pessoas e monstros deste mundo usaram os fragmentos do Rei Demônio, eles adquiriram a habilidade de invasão do Rei Demônio à medida que suas mentes foram gradualmente dominadas, mas isso não estava acontecendo com Rikudou. Provavelmente porque ele absorveu fragmentos da alma do Rei Demônio, e o instinto do Rei Demônio e as memórias do Rei Demônio. E minha própria mente não foi afetada ou não, devo dizer. No passado, eu nunca teria imaginado que faria uma dieta como essa. Rikudou murmurou. Desde sua reencarnação, ele não comia nada além de monstros, e os comia vivos, derretendo sua carne, órgãos e até mesmo ossos, depois os sugando e não deixando nada para trás. Rikudou viveu como uma pessoa civilizada em origem, mas essa forma de comer era normal até mesmo para as pessoas deste mundo, que frequentemente consumiam carne de monstro como alimento. Mas Rikudou não sentiu nojo disso. Na verdade, ele nem tinha consciência disso até agora. Só agora, contemplando se sua mente havia sido afetada pelos fragmentos do Rei Demônio, ele percebeu o quão estranho era. Ele estava matando e devorando monstros tão naturalmente quanto comendo comida em um prato. Suponho que fui influenciado pelo meu corpo, afinal. O que vocês acham? Ele estava cercado apenas pelas armas que os monstros usavam ou não havia mais nada vivo ao seu redor e ele parecia estar falando em vão. Mas uma voz respondeu. Não acho que seja um problema, Rikudou-san, disse o xamã Omori Kouzuki. É natural que mudanças no corpo influenciem a mente. Você não seria capaz de fazer uso completo de um corpo feito de fragmentos do Rei Demônio se seus sentidos ainda fossem os de um humano. Mas o contorno da figura de Moria estava borrado e ele era semi-transparente. Ele não existia fisicamente. Ele não havia reencarnado, ele era um mero fantasma que seguiu Rikudou quando ele desceu a este mundo. A Artemiso Catherine Miller, o Parisu Sugiura Nanaya, o Sleipnir Nishikaga Yoshihiko, o Obalor Johnny Yamaoka e seus outros subordinados também estavam com ele, e embora o cópia Biguchita que eu fosse como um humanoide névoa moldada cujo rosto não podia ser visto, pois sua alma havia sido danificada por Vandalieu, ou melhor, por Banda, sua entidade dividida. Eles estavam ligados a Rikudou como fantasmas sem reencarnar porque queriam ajudá-lo. Mesmo se eles reencarnassem como pessoas neste mundo, teria sido difícil para eles se tornarem mais fortes do que eram em suas vidas anteriores dentro de um curto período de tempo, e era possível que os rastros que eles deixaram para trás pudessem fazer com que Vandalieu detectar sua presença. Sendo esse o caso, eles pensaram que seria melhor para eles se tornarem fantasmas para Rikudou usar com Dead Spirit Magic. O Sahadeva Ndalong permaneceu no reino divino de Rodcourt para garantir que as informações pudessem ser transmitidas sem problemas a Rikudou. Eu vejo. Você me conhece muito bem, então posso confiar em você. Também confiarei em vocês no futuro, disse Rikudou a eles. Depois do almoço, eu gostaria de fazer algum treinamento e desenvolvimento mágico, mas é problemático que até mesmo as dungeons precisem de tempo para monstros fortes reaparecerem.
Rikudo estava atualmente dentro de uma masmorra que ele mesmo criou sob o Castelo Real. Talvez por possuir fragmentos da alma do rei demônio Guduranis, ele foi capaz de criar uma dungeon normal, ao contrário de Vandaliel, e embora não tenha sido capaz de controlar os monstros que nasceram dentro dela. Os fragmentos do rei demônio reconheceram Rikudo como o rei demônio, mas todos os monstros nascidos dentro da dungeon eram ferozmente hostis com ele, sentindo que ele era algum invasor estrangeiro, então eles o atacaram e tentaram matá-lo, como havia acontecido momentos antes. Rikudo sentiu uma leve sensação de que algo estava errado. Monstros normalmente teriam suas almas reencarnadas pelo sistema de círculo de transmigração do rei demônio, que Guduranis construiu imitando o sistema de Rodcourt. Mas Rikudo não era Guduranis, nem um deus maligno que fosse um dos subordinados de Guduranis. No entanto, monstros surgiram dentro da dungeon que ele criou sem problemas. Ele verificou e confirmou que eles realmente tinham almas. Então, de onde vinham as almas que residiam nesses monstros e para onde elas retornaram depois de morrerem? Rikudo colocou camadas duplas e triplas na entrada das dungeons para que os espíritos não pudessem entrar ou sair, a fim de evitar que sua presença aqui fosse conhecida por Vandaliel dessa forma. Assim, era impossível que quaisquer espíritos de fora estivessem reencarnando nesses monstros. No entanto, Rikudo rapidamente descartou isso como algo sem importância e parou de pensar nisso. Talvez o sistema do círculo de transmigração do rei demônio estivesse agindo involuntariamente porque ele possuía fragmentos da alma do rei demônio Guduranis. Ou talvez o sistema de círculo de transmigração do rei demônio tenha sido configurado para fornecer almas automaticamente aos monstros que surgiram nas masmorras. Conteúdo patrocinado. De qualquer forma, Rikudo concluiu que chegar ao fundo deste assunto não tinha prioridade em vez de se tornar mais forte, pois ele precisaria derrotar o inimigo formidável que era Vandaliel, e talvez até precisasse lutar contra Alda e suas forças depois. Ele pensou em usar esses monstros como peões para complementar sua força de combate como os sujeitos experimentais em origem, mas rapidamente descartou isso como uma ideia tola. Assim como aconteceu em sua vida anterior, eles se juntariam a Vandaliel ou seriam mortos e depois se juntariam a Vandaliel como mortos-vivos. Ele não sabia que os monstros gerados pelas dungeons criadas por Vandaliel não passavam de fantoches vivos e sem alma. Assim, ele não percebeu o quão estranhos eram os monstros gerados pela dungeon que ele criou. Mas suponho que preciso de números. Se eu pudesse usar os heróis em potencial criados por Alda e seus deuses, Mal e Gotolda que já reencarnaram, e os soldados de Orbaume como meus peões, eles seriam de alguma utilidade, e especialmente soldados que não sabem de nada. Vandaliel hesitaria em matá-los, murmurou Rikudo. Mesmo os soldados que não sabiam nada sobre a situação seriam de alguma utilidade se Rikudo lhes fornecesse armas. Mas dado o resultado do conselho no outro dia, isso seria difícil. Com a cooperação de Tercatanis, e algum tempo e esforço, ele provavelmente seria capaz de preparar um ou dois grupos de soldados. Mas isso seria inútil, pois a recompensa seria muito pequena para o tempo, esforço e trabalho que exigiria. O sistema de status. Quando ouvi sobre isso pela primeira vez, pensei que fosse como algo de um videogame, mas, e agora que sou o único sem suas bênçãos, me sinto um pouco excluído. Rikudo murmurou enquanto se dirigia para dentro da dungeon. Os ratos que haviam entrado no Palácio Real de Orbaume corriam por cantos invisíveis, acima do teto e abaixo do chão enquanto reuniam informações. A magia de Gufadgar expandiu o espaço acima do teto de uma certa sala do Castelo Real, e Vandaliel e seus companheiros estavam usando-o como base avançada para se infiltrar no castelo. Um familiar do Rei Demônio fez barulhos monótonos. Yomotsu Shikome, que eram entidades divididas criadas por Izanami da Legião, emitiam gritos roucos, aparentemente imitando ratos. Havia maus e demônios fazendo guinchos comuns como os de um rato. Bonman, que era um rato antes de se tornar um morto-vivo, fazia ruídos parecidos com os de um rato que soavam como o Ujuo. Também havia ratos de verdade, que guinchavam normalmente. Todos eles estavam competindo para ver quem conseguia ser mais parecido com um rato. Como esperado do grande Vandaliel. Não importa a situação, você está sempre calmo, observou Gufadgar. Quero dizer, é que eu tinha um pouco de tempo livre, então decidi fingir ser um rato, disse o familiar Rei Demônio.
Foi uma competição para determinar o rato número 1? As cabeças dos familiares do Rei Demônio tinham um único globo ocular grande e antenas semelhantes a insetos, e seus pés tinham ventosas como as de um sapo. Yomotsu Shikome não tinha pele, o que deixava suas fibras musculares expostas. Quanto ao Bom Man, ele não fez nenhum esforço para se disfarçar, o que tornou seu guincho preciso, semelhante ao de um rato, bastante inútil. Ele seria, sem dúvida, desqualificado apenas com base em sua aparência. Ratos demônios pareciam exatamente ratos, exceto pelos pequenos chifres crescendo em suas cabeças e seus olhos vermelhos sangue, então eles eram os mais próximos dos ratos reais. O primeiro lugar vai para meu novo amigo, Tadano Nezumi-san, disse Vandaliel. Infeliz. Afinal, Yomotsu Shikome não tem pele, lamentou Izanami. Como ex-rato, estou irritado com minha derrota, mas devo elogiar o vencedor, disse Bon Man. O rato chamado Tadano guinchou feliz enquanto enfiava a cabeça em uma tigela de sopa cheia com o prêmio do primeiro lugar e a carne e o sangue de Vandaliel. Mais ratos, talvez amigos de sua matilha ou membros de sua família, e juntaram-se para beber o sangue, junto com os demônios ratos e ratos menores. Todos assistiram como se esta fosse uma cena comovente. Um deles já havia participado do concurso, mas ninguém se preocupou com os pequenos detalhes. Pode-se perguntar se eles tiveram tempo para fazer algo assim quando deveriam investigar a trama de Urgin Terkatanis e encontrar informações sobre Rikudou, que provavelmente o estava manipulando nas sombras, mas eles realmente tiveram muito tempo. Vandaliel estava atualmente se abstendo de usar métodos forçados para coletar informações e como sequestrar aqueles que pareciam saber das coisas e depois torturá-los ou fazer lavagem cerebral neles. Em vez disso, ele e seus companheiros se disfarçavam de ratos e entravam furtivamente em todos os cômodos do castelo para ouvir informações, e Braga e os outros roubavam documentos. Vandaliel também sequestrava alvos e os questionava de maneira gentil. Ele estava usando drogas sem propriedades viciantes e sem efeitos colaterais para deixar as pessoas inconscientes e sequestrá-las. Depois de interrogá-los, ele os libertaria em seu local original antes que o efeito da droga passasse. Assim, ele tinha um excedente de mão de obra. O castelo real era grande, mas tinha um número finito de salas e um número finito de alvos para ouvir em busca de informações. Não era totalmente sem sentido ter vários ratos entrando sorrateiramente na mesma sala, mas mais de uma dúzia de ratos por sala seria excessivo. Os documentos roubados foram mostrados a um dos familiares do Rei Demônio, que eram entidades divididas de Vandaliel, e ele os memorizaria perfeitamente sem errar um único caractere devido à habilidade técnica de registro perfeito. Fazer cópias dos documentos também poderia ser feito pelos familiares do Rei Demônio, então não houve problema com isso. Os medicamentos estavam sendo manipulados pelo diretor do hospital de psicoterapia, que estava tirando uma folga porque seus pacientes deixaram de ser pacientes em mais de um aspecto, então tudo estava indo bem. Mas mesmo assim, a recolha de informações não correu tão bem. Vandaliel já havia adquirido dezenas de evidências da corrupção dos nobres e informações sobre o lado negro do reino de Orbaume que haviam sido enterrados na história. Mas ele não tinha visto nenhuma sombra de Rikudou e Jiri, nem obteve qualquer informação sobre seu relacionamento com o primeiro-ministro Terkatanis, o que ele estava tramando e onde estava. Eu me pergunto onde Rikudou está. Vandaliel se perguntou. Encontramos evidências de Terkatanis coletando fragmentos do equipamento do Rei Demônio e do Rei Demônio com tanta facilidade também. Bem, esta é uma cópia, disse Izanami. Ela era uma das personalidades de Legion e tinha a aparência de alguém com uma idade que dificultava a decisão entre chamá-la de linda garota ou de linda mulher. Sua franja era toda cortada no mesmo comprimento, formando uma linha reta na testa, como o cabelo de uma boneca tradicional japonesa. Ela arrancou o polegar e jogou-o no chão. Seu polegar decepado rosnou ao se transformar em um Yomotsu Shikome, uma fera horrível, parecida com um macaco, do tamanho de um rato grande. Em sua vida anterior, essas eram feras ferozes sobre as quais nem a própria Izanami tinha controle, a não ser impedi-las de atacar ela ou seus aliados. Naturalmente, tais feras seriam completamente incapazes de coletar informações. Mas num piscar de olhos, Izanami se transformou em Isis, uma linda garota de pele escura com um ar exótico, que pisou no Yomotsu Shikome para prendê-lo sob seus pés enquanto tentava escapar.
Eu sou o próximo. Agora, vamos fazer uma cirurgia para você, disse ela, alcançando a cabeça com um bisturi. O Yomotsu Shikomi gritou de terror. Isis riu. Tudo bem, tudo pronto. Com alguns movimentos hábeis de seu bisturi, um familiar do rei demônio em miniatura foi implantado dentro dele, e então Valkyria, uma beleza com aparência do norte da Europa, assumiu o controle. Venha, meu novo bravo guerreiro. Receba seu traje de batalha e vá para a linha de frente, ela ordenou. O Yomotsu Shikomi, que havia sido reconstruído por Isis, deu um pequeno grito quando a Valkyria lhe concedeu seu vestido de batalha e uma pele da mesma cor dos ratos. Terminada a reconstrução, o Yomotsu Shikomi foi se alinhar com outro Yomotsu Shikomi concluído, aguardando suas ordens. King, seria ruim perguntar diretamente a Terkatanis? Perguntou Braga. Essa provavelmente seria a maneira mais rápida de fazer as coisas, mas Rikudo provavelmente notaria. Quero evitar isso neste momento, visto que ainda não encontramos nenhuma informação sobre ele, disse um familiar do Rei Demônio. Todas as provas circunstanciais apontavam para uma ligação entre Rikudo e o primeiro-ministro Terkatanis. Vandaliel examinou os documentos, mas como esperado, não havia um único registro de Urgem Terkatanis conduzindo pesquisas sobre os fragmentos dos reis demônios. E, no entanto, o primeiro-ministro reuniu repentinamente fragmentos do rei demônio e depois exibiu equipamentos feitos de fragmentos do rei demônio para os nobres no conselho que ocorreu há alguns dias. Naturalmente, os artesãos e alquimistas que ele mencionou ao explicar o equipamento a Adros e aos outros nobres não existiam. Vandaliel já havia investigado não só a mansão Terkatanis, mas também todas as instalações pertencentes à casa Terkatanis. Não havia um único ferreiro de armas entre seus vassalos e nenhum alquimista havia entrado ou saído do castelo. Sendo esse o caso, a única conclusão foi que Terkatanis estava agindo sob as ordens de alguém e alguém que não era nobre ou comerciante, e alguém que não era de uma organização criminosa ou de uma organização de vampiros que adorava um deus maligno, como tal. As organizações de vampiros já estavam às portas da morte. Isso limitou enormemente as possibilidades de quem poderia ser esse ou alguém. Era Alda, a deusa da lei e do destino, ou um Rikudo Ijiri que era apoiado por Rodcourt. Em ambos os casos, seriam capazes de enviar mensagens divinas para entrar em contato com Terkatanis sem deixar rastros. Mas quanto mais Vandaliel investigava a possibilidade de ser Alda, mais improvável parecia. Era difícil acreditar que Alda teria ordenado a Terkatanis que sugerisse que o exército adotasse armas feitas a partir de fragmentos do Rei Demônio, mesmo como uma distração para esconder a verdade. E se Terkatanis estivesse agindo sob as ordens de Alda, provavelmente teria sido mais ousado, declarando que suas ações eram a vontade de um deus. Mesmo que decidisse tramar uma conspiração, teria solicitado ajuda em vez de fazer tudo sozinho, ou teria solicitado a cooperação da igreja. Afinal, embora Alda fosse quem dava as ordens, ele era um deus, e foi Terkatanis quem conseguiu agir livremente no mundo mortal. Conteúdo patrocinado. Assim, Vandaliel e seus companheiros suspeitavam fortemente que Rikudo era o mentor mais provável por trás disso. Meu senhor, talvez Rikudo ainda não tenha reencarnado, sugeriu o homem dos ossos. O que? Você está dizendo que toda essa busca que temos feito foi em vão? Valkyria exclamou. Valkyria, sua voz está muito alta. Você me deu um susto, disse Braga. Minha magia corta as vibrações, então o som de dentro desta sala não escapará para fora. No entanto, é desaconselhável tornar-se complacente, alertou Gufadgar. Valkyria engasgou. Me desculpe por isso, ela gritou enquanto sussurrava. Você aprendeu a gritar baixinho e a ser mais discreto, não é? Valkyria, um familiar do Rei Demônio comentou. De qualquer forma, tenho certeza que Rikudo já reencarnou. Afinal, provavelmente foi ele quem deu ao primeiro-ministro Terkatanis o equipamento feito de fragmentos do Rei Demônio. Eu vejo. Isso é verdade. Mas se esta suposição estiver correta, então Rikudo Ijiri foi infestado por fragmentos do Rei Demônio ou o equipamento foi feito de materiais criados pelo equipamento do Rei Demônio, disse Bon Man, talvez seja o último, afinal?
Mesmo que aquele chamado Rikudou Ijiri possua uma afinidade com a magia do atributo morte, assim como o grande Vandaliel, acredito que seja improvável que ele possa fazer o que o grande Vandaliel faz. Também acredito que este último seja o caso, concordou Gulfadgar. Se ele tivesse feito os fragmentos do Rei Demônio infestarem seu corpo, os fragmentos teriam gradualmente tomado conta de sua mente. Assim, Bonman e Gulfadgar suspeitaram que ele havia usado peças do equipamento do Rei Demônio, que não representavam perigo desde que seus selos estivessem intactos. Mas se Rikudou não teve seu corpo infestado, então os fragmentos do Rei Demônio reunidos por Tercatanis ainda devem ter seus selos intactos. Valkyria disse, ainda gritando baixinho. Os familiares do Rei Demônio assentiram. Deixando de lado a questão de saber se Rikudou teve os fragmentos do Rei Demônio infestando seu corpo. É provável que ele esteja escondido em uma câmara escondida ou em um espaço criado através de magia de atributo espacial, algum novo feitiço de atributo de morte que ele desenvolveu, ou algum tipo de habilidade semelhante à trapaça. É possível que ele tenha criado uma dungeon e selado fisicamente sua entrada, disfarçando-a como uma parede, ou algo parecido. Eu vejo. É por isso que você está tentando transformar os ratos, para ter os números do seu lado. Bem, essa é uma das razões. Afinal, a intuição dos animais selvagens pode ser útil. Os ratos, que encheram a barriga com a carne e o sangue de Vandaliel, ergueram o rosto da tigela de sopa e começaram a chiar. Seu tamanho, rosto, cor, peso e aparência externa não eram diferentes dos ratos comuns. Suas aparências não mudaram, mas eles são monstros, disse um familiar do Rei Demônio. Normalmente, os monstros ficam maiores. Monstros pequenos são fracos. Monstros pequenos, mais inteligentes, são raros, disse Braga. Por enquanto, vamos chamar esses pequenos ratos demônios. Ratos diabretes, disse o familiar Rei Demônio. Agora, vamos revistar o castelo. Os Diabmais se guincharam enquanto se dispersavam pelo castelo em busca de Rikudou Ijiri.